Agora a gente vai falar sobre os outros domínios, que é a percepção. A gente vai começar com a percepção, tá? A percepção, ela é a interpretação dos estímulos sensoriais. É como a gente interpreta os estímulos sensoriais, ou seja, a visão, o tato, o paladar, o olfato, a audição, entendeu? Coisinhas assim. A percepção é basicamente isso. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que, assim, quando a gente tem dificuldade em perceber as coisas, isso chama agnosia. As agnosias é a falta de percepção. Ou seja, é quando eu coloco uma pimenta na boca e não sinto ele picante, sabe? Eu não sinto a ardência. Isso é uma agnosia, uma falta de uma percepção sensorial minha do paladar, entendeu? A diferença que a gente tem que sempre se tratar aqui é que existe a palavra apercepção. Tem a nossa, o que a gente está vendo, percepção, a apercepção e a agnosia. A percepção é quando ela não tem nada a ver com a falta de percepção, tá? É a agnosia que é a falta de percepção. O que a gente entende de apercepção é que ela é o significante da percepção. É uma coisa muito confusa e que eu fiquei meio assim quando a professora explicou, e eu tentei procurar no Google também, eu fiquei um pouquinho confusa. Mas assim, como pode falar? Como a gente viu, a percepção é a interpretação que a gente dá para o que a gente está sentindo. Então, eu pego essa caneta, eu vejo que ela é dura, que ela é resistente, eu percebo ela no meu tato. Então, isso é a minha percepção da caneta. A percepção é o que eu vou fazer com essa caneta. A percepção que eu tenho é que, por mais que ela é durinha, eu consigo tirar a tampa, eu consigo dar significado para esse objeto, entendeu? É mais ou menos assim, é um pouquinho confuso, mas é tipo isso, tá? Mas é só essa coisa de não confundir, que é a agnosia, a falta de percepção, tá bom? Agora a gente vai para o outro domínio, que são as praxias. O que é praxia? As praxias são as nossas habilidades de executar motoramente ações voltadas para um fim concreto. Ela é intencional, coordenada, precisa e organizada. E as nossas praxias são divididas em quatro tópicos. A gente tem a nossa praxia visoconstrutivas, que são as nossas habilidades de desenhar, de copiar, juntar e manejar partes ou estímulos. Então, tudo que a gente executa manualmente ou que a gente enxerga vendo um vídeo ou uma coisa é a nossa praxia, ou seja, a nossa habilidade de fazer ações voltadas para aquilo. Então, se eu estou desenhando porque eu tenho essa praxia visoconstrutiva, entendeu? É tipo isso. A nossa praxia ideomotora, nossa habilidade de compreender simbologias, gestos simbólicos. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, você entende que ok, que eu estou fazendo um joinha. Então, isso é uma praxia, essa compreensão dos nossos gestos simbólicos e culturais. Aí tem a ideatória, que é a nossa habilidade de realizar gestos sequenciais, ou seja, de produzir passos. Quando a gente anda, caminha, isso é uma praxia ideatória. E tem a mielocinética, que são os nossos movimentos finos, velocidade e precisão dos movimentos. Então, os nossos movimentos finos, eu acho que requer mais a condição de escrita, uma coisa mais delicada, sabe? E isso que é a nossa praxia Opa, o celular quase caiu de novo. Mas então é isso, tá? É a nossa praxia mielocinética. Não cai celular. Tá bom assim, eu acho. Caiu de novo, que droga, mas tá bom, a gente continua. Vamos continuar firme e forte assim. Aí. Agora a gente vai falar sobre Tá acabando já, tá? As partes dos domínios, faltam só mais 3 pra gente ver. Aí o outro domínio cognitivo nosso é a nossa velocidade de processamento, que o próprio nome fala. É a nossa eficiência de realização dos processos mentais cognitivos. É como a gente tem
a capacidade de absorver as coisas e falar e produzir e pensar, enfim, coisas assim. A nossa capacidade dos nossos processos mentais funcionarem, tá? Aí a gente tem o comportamento e o nosso humor, que também é um processo, um domínio cognitivo que influencia total, né, na nossa função, no nosso funcionamento cognitivo. Alterações de humor e comportamento também são resultantes de alterações do funcionamento cerebral, como a gente viu. E também, por último, o nosso último domínio cognitivo são as funções executivas, que é tipo o tchan de tudo. As funções executivas, ela é uma espécie de diretor executivo, coordenando todos os outros processos cognitivos. Conjunto de habilidades que, de forma integrada, permitem ao indivíduo a direcionar comportamentos e metas, avaliar a eficiência e a adequação desses comportamentos, abandonar estratégias ineficazes em prol de outras mais eficientes e resolver problemas imediatos de médio a longo prazo. Então, as funções executivas, ela é essa função que coordena todos os outros processos cognitivos e ela que vai ajudar a gente a realizar coisas executivas mesmo, tipo metas, objetivo de estudar, fazer a gente a pensar, tipo assim, por exemplo, eu usei a minha função executiva quando eu falei, nossa, meu Deus, eu não acredito que a prova da Nádia mudou o dia. Mas tudo bem, então amanhã eu estudo muito. Isso é minha função executiva me ajudando a reorganizar as minhas metas, as minhas intenções para conseguir ter uma nota boa, por exemplo, entendeu? Então isso, Fabi, são os domínios cognitivos que a gente viu. Essa outra parte que tem os desenhos dos cérebros, que é curtinha também, são 2 folhinhas, deixa eu ver. 2 folhinhas, ela fala sobre as circuitarias do nosso cérebro, os circuitos que a gente tem dentro do cérebro. E por que elas são importantes? Porque você sabe que quando a gente vai estudar uma função, a gente precisa entender aonde ela está localizada. Então, por exemplo, na lobotomia, lembra que a gente estudou? Que na lobotomia era cortado o fiozinho que ligava os 2 lóbulos frontais. Isso quer dizer que eles desligavam a parte da empatia, a parte sentimental. A pessoa ficava apática, ela não tinha essa demonstração de nada, nem do que ela sentia, nem nada, de dor, nada. Então a gente precisa entender que a parte frontal, ela é ligada com essa questão de sentimento, de expressão, sabe? Então é importante a gente entender. Nossa, que cabelo fuá, olha. Então é muito importante a gente entender as funções de cada circuitaria e mais ou menos onde está localizada. Ela passou uma coisa mais breve assim, tá? Então a gente vai ver do jeitinho que ela passou, que é tranquilinho pra gente entender. Então agora as circuitarias do nosso cérebro. Tem primeiro a circuitaria medial. Ela envolve as regiões do símbolo anterior e o córtex motor suplementar, relacionada à motivação, controle atencional, seleção e controle de respostas. Então é bom a gente sempre ter em mente isso, que a circuitaria medial, ela está relacionada à nossa motivação, ao controle de atenção e à seleção dos nossos controles de respostas para estímulos e eventos. Quando há disfunção nessa região, pode ocorrer um retardo psicomotor, a apatia, a desatenção, perda da iniciativa e a falta da consciência do déficit. Só grifar aqui. Então, pelo desenho, dá pra ver mais ou menos onde é essa circuitaria medial, que meio que fica no meio aqui, ó, tá vendo? Você conseguir ver no desenho também. E se você tiver dificuldade, é só me dar um toque, me falar que eu te mando foto também no WhatsApp melhor, tá bom? Aí a gente tem a circuitaria orbifrontal, que fica na frente. A circuitaria orbifrontal, ela tem a capacidade de orientar o comportamento a partir das nossas regras sociais. Envolve comportamento social, como empatia, cumprimento de regras sociais e automotoração. Ele é tipo o nosso chefe, que fala, ó, controla suas emoções aí, cumpre as regras e fica quietinho aí, sabe? Se monitora nos seus comportamentos.
As disfunções que a gente pode encontrar quando há algum problema nessa parte orbifrontal são a desinibição, a tomada de decisões impulsivas, a falta de empatia, perseveração, distratibilidade, incongruência afetiva, desregulação emocional, perda do julgamento moral e, enfim, entre outras. Perseveração, acho que dá para entender, né, que é a questão de ficar sempre pontuando, batendo na mesma tecla, de uma forma muito... Como pode falar? De uma forma muito sem noção, sabe? E a distratibilidade é essa facilidade em se distrair com qualquer coisa do ambiente, tá? Deixa eu só grifar aqui. Aí agora a gente vai ver a circuitaria dorso-lateral, que ela fica um pouquinho mais perto assim do frontal, mas ela fica mais no ladinho. Essa circuitaria, ela é responsável pela organização de um comportamento direcionado a um objeto, levando em considerações os fins e os meios, as informações sobre experiências anteriores e os conhecimentos gerais. Envolve, então o que essa circuitaria envolve? Ela envolve a nossa capacidade de planejamento, programação, monitoramento, ajuste de esquemas cognitivos comportamentais, categorização, a gente consegue solucionar problemas por meio dessa circuitaria, flexibilidade cognitiva, que é de entender um pouquinho as coisas que saem da nossa linha, que saem do nosso mundo, tomada de decisão, memória operacional, capacidade de abstração. E as disfunções podem ser a desorganização, o déficit na atenção seletiva, que é aquela de selecionar a atenção para sair daqui e ali, sabe? A dificuldade do planejamento, ação, apatia, inflexibilidade de pensamento e perseveração. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que essa atenção seletiva é aquele que você está conseguindo aprimorar com o tempo, que quando você vai ver o Waze no carro, você não pode, né, colocar do ladinho, porque você demora um pouquinho mais para voltar aos focos de atenções. Isso é uma atenção seletiva, que ela é um pouquinho menos, ela teve um pouquinho de atraso, só que aos poucos você está aprimorando por estar sempre tentando usar ela, né? Eu lembrei disso, é muito legal isso. Então... Ok, também, né? Eu acho que a circuitaria também é tranquilo. É complicadinho a gente guardar o que cada um é responsável, mas se a gente guardar um pouquinho só de cada, eu acho que ajuda pro prof. Espero que a prof não seja tão exigente assim, né? Aí a gente vai ver algumas outras informaçõezinhas importantes que ela colocou lá no material, só pra gente entender. O nosso córtex pré-frontal, que são os lóbulos frontais, corresponde a 1/3 do cérebro e apresentam diversas funções além das funções executivas que a gente viu na órbita frontal. O nosso controle inibitório é a nossa capacidade de controlar aspectos como comportamentos, pensamentos e emoções. Controla vontades internas em prol do que é mais apropriado ou preciso. Tem a capacidade de inibir respostas preponentes, de interromper respostas que estão em curso e de inibir respostas a estímulos distratores que podem interromper o curso eficaz da ação, o autocontrole. Então, acho que o próprio nome fala, né? Inibitório, ele inibe você de fazer coisas, assim, desnecessárias, né? Que não é o que a gente aprende na sociedade. Então, ele te ajuda a tomar controle das suas vontades, das suas ações, dos seus pensamentos e coisas afins. O que é a flexibilidade cognitiva que a gente viu aqui na dorso lateral, né? Que ela é responsável pela flexibilidade cognitiva. Isso é a nossa habilidade em mudar perspectivas, seja espacialmente ou interpessoalmente, encontrar novas respostas, soluções, ajustar-se às demandas e propriedade, a fim de obter um resultado. É essencial quando é necessário alternar entre 2 ou mais objetos distintos. Então, tipo assim, é essencial para a gente compreender a alteração dos fatos, tá? A nossa flexibilidade cognitiva. O planejamento. O que é o planejamento e como ele é dividido de acordo com o estudo das funções, tá? O planejamento ele é a habilidade de estabelecer o melhor caminho para alcançar um objetivo.
considerando as etapas necessárias para atingi-lo. A gente tem o pré-planejamento, que ocorre anteriormente ao início do comportamento para alcançar a meta estabelecida. Então, por exemplo, eu me pré-planejei a estudar mais amanhã para poder fazer a prova. Então, isso é um pré-planejamento para realizar um comportamento. E o planejamento online, que ocorre concomitante à execução do comportamento para alcançar a meta. Então, já que a gente está nessa onda de prova, a gente pode usar o planejamento online como, por exemplo, eu tô ali com dúvida, aí eu falei, opa, eu posso alcançar um caminho legal para poder conseguir bem na prova, então eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho no resumo, tipo isso, sabe? A gente estabelece um critério para a gente conseguir resolver logo o nosso problema no momento que está acontecendo, tá? Agora, a nossa fluência. A fluência, ela é a habilidade de executar com fluidez uma série de comportamentos dentro de uma estrutura de regras específicas, que vai fluindo, tipo isso, né? Que a gente vai fluindo de acordo com os comportamentos, de acordo com os nossos comportamentos da sociedade. A tomada de decisão é a escolha da melhor opção, como vista em um objeto de longo ou curto prazo, né? E a postergação do reforço é a nossa capacidade em atrasar o recebimento de algo prazeroso em decorrência de um comportamento racional em prol do melhor desfecho. Então, isso aqui me lembra muito o id e o ego superanga, essa postergação do reforço, né? Que a gente tá com muita vontade de fazer uma coisa agora, mas aí eu, por exemplo, tô com muita vontade de comer um doce, mas eu penso, minha casa tá cheia, se eu comer agora, vai todo mundo querer. Então eu vou comer sozinha no meu quarto depois, entendeu? Então, tipo assim, é esse planejamento da gente continuar com o que a gente quer prazeroso, mas a gente fazer de uma forma que a gente sabe que vai ocorrer tudo bem, tá? Fabi, é basicamente isso. Tem que estudar bastante mais dos domínios cognitivos e o que cada circuitaria é responsável. E tem também aqui esse slide que eu te mandei, que são as noções básicas de estatística. Que assim, ele ajuda ela. Qual que foi a intenção dela? Fabiana, não tenho certeza se ela vai pedir isso. Isso aqui é uma coisa que eu tô muito encucada, que eu espero que ela não peça. Porque assim, eu não gosto de matemática, né? E é mais pra ajudar a gente a visualizar, a entender melhor como eu posso falar, os resultados que a gente adquirir. Então, os resultados que a gente ter para conseguir consultar os manuais, para poder fazer tudo certinho, né? Então, o que ela deu pra gente ver aqui foi a distribuição que é usado os dados, uma curva normal, que quando sai do desvio padrão a gente consegue identificar como déficit, como inferior, como superior, como médio, esperado na média. A média e o desvio padrão, que são duas fórmulas que a gente vê em estatística, que ajuda muita gente nos resultados. O percentil e o ponto de corte. Isso aqui eu nem sei como eu vou conseguir te falar, porque é extremamente difícil. Mas assim, a distribuição, a gente pode dividir em população e em amostra, tá? Ela quer dizer aqui que é o que a gente está procurando avaliar, uma população ou uma amostra. E os dados, eles podem ser embasados em cima de uma população ou de uma amostra. Então, por exemplo, a população, vamos supor que eu quero avaliar o QI de alunos. A população é alunos, mas quando eu pego alunos somente do primeiro ano da faculdade, isso é uma amostra, porque eu tirei um pedacinho para colocar em outro lugar, entendeu? Aí a média e desvio padrão, que é essa curva que mostra sobre inferioridade, quando tá na média e coisinhas assim. E a média, que é a soma de todos os valores da amostra, dividido pelo número dos sujeitos da amostra. Então, por exemplo,
eu vou fazer esse teste com o pessoal do primeiro ano da faculdade, mas e quando eu souber o resultado, eu vou dividir com todos que eu já fiz da faculdade, todos os alunos da faculdade, porque com isso eu vou ter uma média comparada a alguma coisa que eu quero avaliar, tipo isso, sabe? É confuso, se eu estiver muito confusa, você me desculpa, mas pra mim é muito confuso isso. Aí a gente usa essa fórmula aqui bem doidinha. E aí o desvio padrão, que é a média de variabilidade do desempenho dos sujeitos frente à média esperada pela amostra. Eu não sei o que é isso também. Fabi, eu te peço muita desculpa, mas estatística não é comigo. Eu não sei se ela vai perguntar isso, mas eu espero que não. Acho que uma coisinha que a gente pode gravar, que eu lembro que ela falou na aula, é lá no percentil, que é o último slide, que fala que o percentil é a divisão do desempenho da amostra normativa em porcentagem por ordem crescente de dados. Relaciona o desempenho do sujeito ao do grupo normativo, indica a percentagem da pessoa que objetivaram um resultado igual ou inferior a determinado score. Então, por exemplo, se o score bruto corresponde a percentil de 60, indica que 60% das pessoas do grupo referente obtiveram um desempenho inferior às das pessoas. Aí, sabe essa tabelinha aqui que tem percentil menor que 5, déficit, menor que 25, inferior? Então, eu acho que só isso, que uma das coisas que a gente pode gravar daqui é essa tabelinha que fala sobre o percentil e déficit superior, que tá aqui, ó, é porque eu grifei, que tá aqui, ó, tá vendo? É que eu grifei de azul e ficou um pouquinho forte por enquanto, né? Então, só pra eu tentar recapitular pra mim, na minha cabeça e pra você. Essa parte de noções básicas de estatística, ela tá querendo só mostrar pra gente que quando a gente vai avaliar uma determinada amostra, que é um determinado grupo de pessoas, dentro de uma sociedade, que é da população. E para isso a gente precisa ter todas as informações necessárias, que geralmente vem nos manuais geralmente não, sempre vem nos manuais dos testes, para que a gente possa fazer essa comparação da comunidade, da população com a amostra que a gente está referindo. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste de QI. Lá no manual tem a tabela que fala sobre a população de São Paulo, em geral. Aí dentro da população tem os que são graduados no ensino superior, tem os que estão no superior incompleto, tem os que estão no ensino médio. Então, cada um desses participantes da população do estado de São Paulo são as amostras. Aí, quando eu vou avaliar um deles, eu tenho que sempre comparar relacionado à população, que isso que vai dar a média, que é o resultado da amostra sobre o resultado da população, que é esperado, tá? Isso é mais ou menos o que eu posso conseguir te dizer sobre, porque eu também sou bem confusa com essas coisas. Ela não adentrou muito fundo, mas eu espero que ela também não entre na prova. E o percentil que a gente tem que ter em mente só é esse aqui. Quando o percentil dá menor que 5%, é um déficit. Quando dá menor que 25%, é inferior. Quando ele fica entre 25% e menor que 75%, ele é no médio. E quando ele é maior que 75%, é inferior.